Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prosa Diário. Hoje eu queria que a gente conversasse sobre um assunto que eu acho que acaba permeando tudo que a gente já conversou antes, né? Nos demais vídeos e tudo mais, todas as outras coisas que a gente já abordou aqui no canal, outros assuntos. Óbvio, sempre versando um pouco mais sobre a virtude da ordem. E a nossa ideia aqui também não é só fazer vídeos sobre a virtude da ordem, né? A gente quer trazer conteúdos para vocês que abracem toda essa totalidade do desenvolvimento das virtudes, enfim, tudo que a gente pode fazer. Só que dentro desse assunto, de tudo que a gente já conversou sobre isso, existe um ponto muito importante para a gente notar que, assim, pode até parecer óbvio muitas das vezes, mas é óbvio em sua ação, mas não é óbvio na sua percepção, né? Que nada mais é do que quando a gente percebe na nossa rotina, na nossa vida, ou até mesmo na vida de outras pessoas, uma desordem na vida externa, quando isso é claro, quando a rotina da pessoa, a sua rotina, a minha rotina, ela é basicamente a desordem por completo, é... isso é apenas um sintoma, é apenas um sinal, é um reflexo apenas de uma desordem interna. Toda desordem externa é consequência de uma desordem interna, né? É, ou seja, inverte a lógica, toda aquela desordem interior que a gente carrega dentro de si, desordem nas prioridades, desordem nos amores, desordem nas ações, desordem nas ações, em tudo. Toda essa desordem interna, ela se reflete de alguma maneira em uma desordem externa. Eu trouxe alguns pontos aqui no meu caderninho do mapa do Maroto maravilhoso que vocês já conhecem, que eu já falei várias vezes dele. Eu trouxe alguns pontos para eu não esquecer do que a gente podia falar, né? Então, é isso. A desordem na vida não é apenas um problema externo, mas um reflexo de um desalinhamento interior. E é interessante a gente trazer essa palavra de desalinhamento, né? Porque, primeiro, para mim, né, me sugere que se está desalinhado, eu posso alinhar, né? É, e aí eu consigo imaginar essa linha onde existem desníveis nessa linha para cima e para baixo e eu consigo de alguma maneira torná-la retilínea mais uma vez. Então isso me traz já até um convite a esta mudança, o que pode ser mudado, né? E aí a principal palavra que a gente pode trazer desse desalinhamento interior é falta de clareza. A falta de clareza é o principal tópico, o principal ponto que a gente precisa abordar e precisa pensar, refletir, tratar quando se fala de desordem interior. Porque essa confusão externa, essa desordem externa, ela nasce de uma falta de clareza interior que temos dentro da gente, né? Interior dentro da gente, né? Principalmente sobre aquilo que é o essencial. Então vamos tentar entender isso. A falta de clareza daquilo que é essencial gera em mim um desalinhamento interior que reflete em uma desordem externa, num desalinhamento externo. Quando eu não sei o que é o essencial para mim, quando eu não sei aquilo que é prioridade para mim, quando eu trato como tudo igual, como se tudo tivesse o mesmo nível de importância e igualdade, isso me gera uma desordem interna. Uma desordem nos amores, nos afetos, no, nas ações, enfim. Gera um desalinhamento interior. Por quê? Eu costumo sempre falar disso. Se é uma prioridade, ela deve ser uma prioridade. A primeira coisa, né? Por isso que é até ruim frases como essa é uma das minhas prioridades. Particularmente, eu não achava nem que prioridade deveria estar no plural, porque se coubesse no plural, porque prioridade é uma única coisa, né? Claro que de uma única prioridade todo o resto se desdobra, né? Todas as outras coisas acabam acontecendo por consequência, mas uma é a prioridade.
uma única coisa é importante, né? Fazer aquilo que deve ser feito por primeiro. Isto é uma prioridade. Então, quando eu não tenho essa noção de prioridade, do que é essencial para mim, isso me gera um desalinhamento interior, uma desordem interna, né? Eu começo a tratar tudo como igual, tudo com a mesma importância, sendo que não é. Há uma ordem em tudo, né? Nos amores, nos afetos. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, e precisa meditar e parar para pensar, é o que é prioridade, o que é essencial para mim, né? Isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, né? No seu trabalho, na sua família, enfim. O que é prioridade, o que é essencial, seja de ações, de pessoas, seja de afetos, valores, quais são os seus valores essenciais, quais são os seus valores inegociáveis. Quando você tem a sua prioridade, as coisas começam a se encaixar, né? E prioridades estas ordenadas, isso é importante, né? Deus, família e trabalho. É sempre nesta ordem. Esta é a primeira ordem que a gente precisa pensar. Deus, família e trabalho. Deus deve vir acima de tudo, nossa relação com Deus, tudo que se desdobra dessa nossa relação com Deus, a nossa família e tudo que depende disso, da nossa família, logo em seguida o trabalho. Este é o primeiro, a gente pode fazer isso em outro momento, mas essa é a primeira ordem que a gente precisa aplicar na nossa vida. Bom, com a desordem, aquilo que é essencial, com a desordem, aquilo que é essencial, o que são as nossas prioridades, ficam desalinhadas. Então vivemos apagando incêndios e reagindo a tudo. Quando tudo me é prioridade, ou quando nada é prioridade para mim, os dois opostos acabam se tocando, a gente vive uma vida reagindo. Falamos isso no último vídeo. Uma vida apenas reagindo a estímulos. Uma vida que apenas reage a estímulos. Uma vida que apaga incêndios. E, cara, se tu não for bombeiro, não é pra tu ficar apagando incêndio, entendeu? Porque é isso, surge uma urgência, algo que era uma prioridade, eu negligenciei, aquilo se tornou uma urgência, eu tive que largar todo o resto e tudo que naquele momento poderia ser uma prioridade para poder resolver esta urgência, né? Então, quando a gente tem falta de clareza nas ordens das prioridades, né, naquilo que é prioridade, aquela prioridade, quando não resolvida, vira uma urgência, tem que apagar incêndio. Eu vivo uma vida completamente atribulada e louca porque eu vivo like a bombeiro, apagando incêndios o tempo inteiro, né? Então, quando a gente tem clareza do que é prioridade e em qual momento, as coisas começam a se alinhar novamente, né? E aí, isso é importante também, não é só uma questão de coisas práticas e internas, né? Esse desalinhamento interior, ele também está na vida espiritual fragmentada, né? Onde Deus não é um centro, é apenas um acessório. Então, eu costumo muito falar sobre isso, né? Essa questão, eu bato nessa tecla da vida integrada. Existe o eu que está no trabalho, o eu que age na minha família, o eu que age na minha igreja, o eu que age com os amigos na rua, o eu, uma vida fragmentada, onde em apenas um desses fragmentos você tem o seu eu espiritual, o seu eu que fala com Deus. Então, Deus não é o centro da sua vida, Deus é um acessório que você pendura em uma parte de você e carrega no bolso, está com você para quando você quiser só, entendeu? E essa vida fragmentada é uma das grandes causas de desalinhamento interior também. Eu tenho comportamentos diferentes, eu tenho vidas diferentes em circunstâncias diferentes na minha vida, em locais diferentes na minha vida, né? E isso é um grande problema. Porque se você coloca Deus no centro e tudo deriva disso na sua vida, e você consegue em todos os âmbitos da sua vida colocar Deus, as coisas começam a se alinhar novamente, né? E aí, como que a gente pode alinhar isso no nosso interior? A gente já está falando sobre isso. Definindo nossas prioridades, vivendo uma vida integrada. E aí, quando você vive as suas prioridades, vive o seu essencial e vive aquilo que você tem que fazer naquele momento, quando você define as prioridades, define o que é essencial para você e vive essa vida integrada, você começa a experimentar uma paz diferente. Uma paz que acontece mesmo no meio de atribulações e muito trabalho e vida corrida, etc, etc. Você experimenta uma paz de estar fazendo e nada se compara a isso. A paz de você estar plenamente consciente de que está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo.
entende? Isso é propósito, isso é vida integrada, isso é viver alinhado com a vontade de Deus. É essa via que a gente tem que seguir, uma via de uma vida integrada e alinhada com a vontade de Deus. Porque aí há sentido, aí há propósito, entende? Aí há o essencial e aí há paz, uma paz que o mundo não pode nos dar, entende? Isso é viver verdadeiramente a nossa vocação, estar fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Isso é muito, muito importante. E a nossa rotina pode e deve ser reflexo de toda essa ordem que a gente vive no interior. E aí é a mesma lógica. Se um desalinhamento interior se reflete numa desordem externa, a minha rotina, o meu exterior, consegue ser reflexo também dessa ordem interna que eu vivo e que busco viver, né? E principalmente a nossa rotina refletindo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer viver, as nossas prioridades, o nosso modo de viver e tudo mais. E aí, para concluir esse vídeo não ficar muito extenso, isso demanda uma mudança de mentalidade, né? De sempre estar se perguntando constantemente: eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? Eu estou sendo aquilo que eu deveria estar sendo e principalmente aquilo que sou chamado a viver, né? Para justamente, e aí olhando para trás, podermos viver essa paz e nossa rotina refletir essa ordem e começarmos a alinhar a nossa vida, certo? Para a gente sempre buscar esta via, a via de uma vida integrada e alinhada com a vontade de Deus, tá bom? Espero que esse vídeo seja útil para você. Compartilhe com quem precisa ouvir sobre isso também e possa ajudar outras pessoas, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.